Bom, então vamos lá. Eu preparei uma apresentação voltada para quem nunca fez revisão de tradução de texto cristão, tá? Então, é bem o beabá mesmo. Alessandra, depois bota aí nos comentários se você já fez algum trabalho desse tipo. E aí eu quero contar rapidinho como é que foi o meu primeiro trabalho, que foi um desespero, porque eu não sabia nada disso que eu vou mostrar aqui. Tá até o nome aqui da minha colega, mas acabou que ela não entrou aqui nesse PowerPoint comigo. Mas deixa aqui em homenagem, porque foi essa criatura aqui, tá? Uma amiga minha tradutora, que me ensinou muita coisa. Ela é tradutora especializada nessa área de textos cristãos. E é, sim, uma área cheia de detalhes que a gente pode até falar assim, que você tem que se especializar, ter um conhecimento mínimo para você não passar um sufoco na hora. Porque o meu primeiro cliente de revisão de tradução não sabia nada, mas era uma equipe grande, graças a Deus, assim, tinha tradutores e eu era da equipe de revisão de tradução, né? Então, a gente trocava muita informação, a gente podia perguntar, a gerente do projeto, ela sabia que eu não sabia, então o pessoal ficava bem aberto para tirar as minhas dúvidas. Então, em primeiro lugar, se você nunca fez um trabalho desse, você tem que saber que você tem que falar a verdade, porque as pessoas vão perceber rapidamente que você não sabe. Não faça um teste e diga que você sabe, não. Fala a verdade. Eu estou disposto a aprender, nunca fiz, mas eu quero aprender e tal. E assim você tem a liberdade de tirar suas dúvidas e não passar por situações, por exemplo, um trabalho recente, acho que foi ano passado. O que aconteceu? A tradutora aceitou o trabalho, ela nunca tinha traduzido texto cristão. Quando eu digo cristão, é mais evangélico, tá? Então, porque até as Bíblias dos evangélicos são diferentes das Bíblias, das versões das Bíblias dos católicos. Então, cristão aqui no sentido de evangélico mesmo, tá? E eu nem vou mostrar aqui as Bíblias católicas, vou mostrar as evangélicas, mas depois você pode ir pesquisando e se aprofundando e tirando dúvidas lá no nosso grupo de alunos, pode me escrever diretamente, sem problema nenhum. Aí essa tradutora, ela resolveu aceitar a tradução, e o que ela fez? Ela pegou um livro de 300 e poucas páginas para traduzir, era um livro evangélico, e ela passou no Google Tradutor, e nisso as citações bíblicas passaram pelo Google Tradutor junto, e ela, nas citações bíblicas, citações diretas, ela revisou a tradução do Google Tradutor, né? Ela fez a tradução dela em cima disso, como se fosse um texto qualquer, mas era uma citação bíblica, só para você ver o tipo de despreparo que pode acontecer num projeto. No caso, era uma tradutora que nunca tinha feito texto cristão, e aí essa gerente do projeto, essa minha amiga aqui, passou meu contato, e eu fiz a revisão da tradução. Eu tive que conferir umas 700 citações bíblicas. Ela me contratou para isso. Então, só para vocês terem uma noção de como que é importante ter uma boa noção, pelo menos, e essa palestra, que essa oficina é para isso, tá? Então, no primeiro slide que eu separei aqui, como eu disse, é bem o beabá. Você pega um texto e a primeira coisa que você tem que observar é o quê? São os livros, capítulos e versículos bíblicos, né? Então, vai ter uma citação, aqui é uma citação bíblica, e essa citação foi retirada de um livro, capítulo e versículo da Bíblia. Então, esse AT significa Atos, é a abreviação do livro de Atos. O 13 aqui corresponde ao capítulo, 2 pontos, e no final vem o versículo. Então, sempre vai ser nessa ordem. Primeiro o livro, depois o capítulo, e no final o versículo. A forma de aparecer o nome do livro é que pode variar.
pode estar abreviado ou pode estar por extenso. Poderia estar aqui Atos por extenso e sem estar abreviado, né? Então, esse é só um primeiro exemplo do que você tem que ter noção antes de você aceitar um trabalho de texto cristão, né? Ou você está trabalhando, se você vai fazer a revisão da tradução, você está trabalhando com um tradutor experiente na área de texto evangélico, porque aí ele vai te ajudando, vocês vão trocando ideias e tudo dá certo. Então, aquele Atos que eu mostrei, ele fica onde? Onde que eu pego essas abreviações, né? No primeiro projeto que eu fiz de texto cristão, nós da equipe decidimos usar o manual de estilo da Companhia das Letras, que tem um anexo, um apêndice, com todos os livros e a abreviação que eles usam. Então, tem Gênesis, Êxodo, todos os livros aqui é do Antigo Testamento, e no próximo slide do Novo Testamento. Eu não vou ficar lendo um por um, porque aqui você pode pegar o manual da CIA das Letras e você pode também, você vai ficar com esse PowerPoint para você consultar. E aí você vê que na Companhia das Letras, vou aumentar um pouco aqui, eles colocam um ponto final na abreviação. Então, é um outro detalhe que pode variar de projeto para projeto. Se vai ficar assim, ó, sem ponto final na abreviação do capítulo, ou se vai botar um pontinho final aqui. E se for um trabalho de um texto católico, a forma de fazer essa citação aqui também pode variar bastante, pode ser vírgula em vez de 2 pontos. Então, você sempre, ao entrar num projeto desse, você pergunta se tem um pequeno manual, se tem algum modelo para você seguir, né? É o básico, assim, porque varia muito nesses detalhes. E aí você já começa com o pé direito. E, por exemplo, aqui, ó, o livro de Obadias não tinha no manual da Companhia das Letras, então ficou eu e o tradutor que estava nesse projeto comigo, que eu peguei, que a gente usou esse manual, e aí ele pegou lá de uma forma que ele achava que era mais apropriado, mas não tinha esse livro no manual da Companhia das Letras. Abacuque também, que é outro livro, tem mais de uma forma de escrever, né? Então, são esses detalhes assim que você vai ter que observar. A maioria dos livros é sempre igual em todas as listas dessa que você pegar. Outra coisa que varia muito é que o 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas. Esses livros que tem 1 e 2 também vai variar se você vai deixar aqui um espaço entre a palavra e a abreviação, ou se você vai deixar tudo junto, vai depender do projeto que você vai pegar. Se te derem liberdade de você fazer de acordo com a sua preferência, aí você põe como você achar mais bonitinho, como você achar melhor. Então, eu botei aqui destacado o livro de Atos, que é aquele que está no primeiro exemplo que a gente viu, e aqui, ó, outro livro que não tem na Companhia das Letras, o Tito, não tinha. Então, o primeiro projeto que eu peguei, eu vi os capítulos, e essa aí é uma coisa que você vai sentindo ao longo do projeto também, né? Não é que você tem que memorizar nada disso, você vai pegar uma lista para consultar, e tinha, em determinado momento, tinha uma citação desse livro de Tito, e eu vim procurar na lista e não encontrei, na Companhia das Letras. Aí fui perguntar para o tradutor, que estava responsável pela tradução junto comigo lá, e aí ele me informou e eu deixei anotado para nas próximas eu já saber como que eu vou colocar, tá? Então, aqui só para vocês terem uma noção, esse trabalho, esse primeiro projeto, ele estava baseado em inglês, a parte do texto em inglês, todas as abreviações da Bíblia estavam baseadas no manual de estilo Chicago, e aí, em português, o tradutor é sempre assim, né? A gente recebe o livro em inglês e a gente muitas vezes que tem que decidir qual vai ser o correspondente desse manual na língua portuguesa, na tradução em língua portuguesa.
E aí nós colocamos o manual de redação e estilo da Companhia das Letras para fazer a abreviação dos livros da Bíblia. Tá? Então, quando você pega um texto evangélico, um texto cristão, ele vai vir todo em inglês. Se você vai fazer a tradução, né? Vou até falar disso. Como é que você vai fazer? Primeiro que eu não aconselho você já começar como tradutor de um projeto desse, se você não tem experiência. Seria até uma negligência, um erro, a meu ver, lá dos gerentes do projeto. Mas se acontecer, você tem que saber isso. Você que vai decidir qual vai ser o manual, quais vão ser as listas que você vai seguir e até quais as versões da Bíblia, como a gente vai ver agora. Então, aqui o manual de estilo, a gente escolheu da Companhia das Letras, que tem uma lista quase completa, e aqui é a lista em inglês, tá? Os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas eu vou pular isso aqui, que é só para, se você quiser ver a lista, como é que fica. Aí tá, né? Deixa eu voltar aqui que eu esqueci o que eu ia falar. O manual de estilo da Companhia das Letras, você vai ter que decidir. Outra coisa que você vai ter que conversar com o pessoal do projeto, e isso aqui é muito, muito importante, é quais são as versões da Bíblia que vão ser usadas. Não é um livro só. A gente pode pensar assim, né? Ué, mas a Bíblia não é a Bíblia, não é um livro só? Não, tem várias versões, tem várias traduções. E já aconteceu comigo, aliás, todas as vezes que eu entrei num projeto de revisão de texto cristão, o gerente do projeto, lá nos Estados Unidos, ele não sabia que versões a gente poderia usar em português. Ele colocou essa responsabilidade na mão do tradutor, né? E eu junto ali, porque eu acabava conversando com o tradutor, a gente trocava ideia, mas no primeiro projeto eu não tinha nem como opinar, porque eu não sabia, né? Então, a gente vê aqui em inglês como que veio o texto. A não ser que, salvo indicação em contrário, as citações das escrituras foram retiradas aí aqui vai dizer a versão da Bíblia, da Holy Bible, New Living Translation, aí tem o ano de copyright, né? Então, salvo indicações em contrário, porque a maioria das citações usadas no livro foram retiradas dessa versão da Bíblia. Porém, algumas citações foram retiradas dessas siglas aqui que a gente tem que se acostumar a ver, ó. Tem em inglês a NIV, a ESV e a NASB. Tá? A NIV é a New International Version, a ESV, eu até esqueci como é que fala por extenso, está aqui, ó, English Standard Version. E a NASB está no American Standard Bible. Meu inglês está horrível, não repara não, gente. Então, tem assim, sempre vai ter assim, dizendo no trabalho em inglês qual foi a Bíblia principal, qual foi a versão principal, e se teve outras opções para usar ao longo do trabalho. Eu já vou explicar por que isso acontece também, se você não sabe. Agora, o correspondente disso daqui em português poderia ter variado, mas a escolha do tradutor foi essa. Salvo indicação contrária, as citações serão retiradas da Bíblia Sagrada, nova versão internacional, que é a NVI. Sempre vai ter a sigla. Isso é importante quando você estiver consultando no site. E também foram usadas a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, a ARC, tá? Você pode só ver as primeiras letras que você já adivinha qual é a sigla. Essa aqui é a NAA, essa é a ARC e essa é a NVT. E com o tempo, depois do segundo, terceiro trabalho desse tipo, você já sabe, você já olha para essas siglas, você já reconhece, já sabe que elas existem, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Então, entra o processo de você
até aqui, vamos recapitular aqui rapidinho. O que você precisa para trabalhar com texto cristão? Em primeiro lugar, você precisa ter uma lista com o nome dos livros traduzidos, né? É bom você ter em português e em inglês, e já tem aqui no PowerPoint. Você pode usar esse da Companhia das Letras, que é muito bom. Mas, claro, antes você vai perguntar para o pessoal do projeto ou para o seu cliente se tem alguma lista, algum manual específico para você usar. E aí chega a hora de você consultar as citações bíblicas. Eu já deixei aqui o link em inglês e em português. Em português, os links estão aqui. Eu botei aqui dar preferência, porque era do projeto, tá? Mas isso aqui era desse projeto. A gente estava dando preferência para a versão da NVI. Espera aí rapidinho. As versões. Ah, já deixei o link aberto aqui. Então, vamos supor, aquele primeiro exemplo que a gente viu, que era Atos 13:36, do Bible Gateway, já deixei aberto aqui. Em inglês é muito mais fácil de consultar, porque você tem o nome do livro, o capítulo e o versículo, e logo aqui do lado tem essa aba que você pode trocar a versão. Olha quantas versões que tem, gente. Meu Deus do céu. Cada uma tem uma sigla. Várias. E aí você tem que saber quais as Bíblias dessas todas que o seu projeto está aceitando. Ó, tem a NIV, tem a NLV, NLT, e aí você vai ter que ter muito bem anotado o que o seu cliente pediu. Ó, cadê em inglês? O seu cliente, ele dá preferência para NLT, a New Living Translation, NLT. Então, você vai botar aqui, NLT, ó, New Living Translation, NLT. E vai procurar, vai dar Enter e vai apresentar a citação desse versículo exatamente de acordo com a NLT. Porque o texto muda, a tradução é outra, são outras palavras. Muda completamente às vezes. Às vezes muda só uma palavrinha ou outra, e às vezes muda bastante coisa. Mas esse Bible Gateway, eu acho ele muito fácil de usar, porque você só vem aqui à direita, você vê qual é a versão e troca. Em português, eu já acho um pouco mais complicado, porque esse aqui é o link que eu botei do Bíblia Online aí para vocês, bibliaonline.com.br. Ó, não está nem escrito aqui, ó, está escrito Atos 14, o número do versículo está aqui em cima, pequenininho, e não tem como você trocar entre as versões com muita facilidade. Eu acho complicado. Então, eu inventei um macete que é o seguinte. Aqui em cima, pequenininho, não sei se vai dar para... Deixa eu tentar aumentar aqui. Não, não aumenta. Aqui em cima está escrito bibliaonline.com.br/NVI. Aí, o que eu faço? Se eu tenho que trocar para ARC, eu venho aqui no navegador, onde está escrito /NVI, eu tiro o NVI e escrevo ARC. No próprio nome aqui, no próprio link, né? E dou Enter e confere se está certo. Aqui está ARC, então já troquei a versão. E olha como é que o texto muda. Ó, é o mesmo versículo 36, esse aqui é da NVI, e está escrito: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Essa é a tradução da NVI, do versículo 36 do capítulo 13 de Atos. Se eu mudar para ARC, que é outra versão da Bíblia, olha como é que muda. Porque, na verdade, tendo Davi, ó, tendo Davi, pois, servido, tá totalmente diferente. É um texto mais moderno, é como se fosse uma linguagem simples, Denise. Eles fizeram uma simplificação, assim, para
para ficar compreensível, porque tem umas versões da Bíblia que é um português muito antigo, difícil da pessoa entender o que está lendo, né? Então, tem muitas versões que trazem um português atualizado e de fácil compreensão. E aí você vai ver, e fica muito difícil quando você está num projeto internacional que o seu gerente não fala português, não entende nada, e manda você decidir. Como é que você vai decidir? Aí você tem que ver qual a versão em inglês que ele usou, se está com o inglês mais arcaico, se está com o inglês mais atualizado, né? Para você pensar o que você vai fazer em português, sendo que, nesse caso, quem faz isso é o tradutor e não o revisor de tradução, né? Não vai ser muito a nossa responsabilidade fazer isso, mas a gente tem que ter uma noção que a gente pode perceber alguma disparidade e a gente tem que avisar o tradutor, né? Avisar a equipe. E aí eu vou mudando. Ali em cima eu mudo para NVT, ARC, NAA, tudo aqui na barra de... Não sei como é que chama isso aqui, gente. Nesse pedacinho. De endereço mesmo. Na barra de endereço. Aqui você pode mudar. Foi a forma que eu inventei de conseguir fazer a busca, porque olha como é que em inglês é fácil, nesse Bible Gateway, é muito fácil da gente trocar. E em português a gente fica meio às cegas aqui. Não tem uma forma muito fácil da gente trocar. Então, eu descobri que eu podia vir aqui e mudar. Mas por que tem que ficar mudando essas versões da Bíblia? Que é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Aqui está o link do Bible Gateway para vocês poderem acessar. Em português, já botei aqui da NVI, já tenho do NAA, mas como eu disse, é só você trocar esse pedacinho aqui, ó. Aqui você troca por NAA, por ARC, por NVT ou outra versão da Bíblia que esteja sendo usada, né? E por que fica mudando? Por que não podia ser uma coisa só para o projeto todo? Seria muito bom, né? E tem alguns projetos até que acontecem assim, tá? Até abrindo um parêntese aqui para explicar isso. Não vai ser todo santo projeto que vai ter essa confusão de versões de Bíblia, não. E você até pode levar isso em consideração para você passar o seu orçamento. É verdade. Porque o último trabalho que eu fiz, que foi até para um colega meu tradutor também, que a gente fez um projeto de tradução juntos, de texto evangélico, ele era o tradutor e eu era a revisora de tradução. E ele escreveu um livro dele mesmo, com pensamentos e tudo, que ele é cristão, e ele escreveu um livro de pensamentos dele e me contratou agora para eu revisar para ele. E o que ele fez? Ele confessou para mim, foi agora, semana passada que eu terminei, ele esqueceu de anotar. É outra coisa que pode acontecer num projeto, tá? E aí você tem que levar isso em consideração no orçamento, da pessoa virar para você e falar assim, ó, eu fui escrevendo, eu fui botando as citações bíblicas, eu botei o capítulo, eu botei só até aqui. Mas eu esqueci de dizer, esqueci de anotar de qual versão da Bíblia que eu peguei, ele não botou. Só que aí, como é um livro que ele vai lançar independente, acho que vai ser pela Amazon, ele vai fazer um e-book, e ele falou, André, eu não vou poder procurar, são muitas citações, e eu vou deixar sem indicação mesmo. Então, pode acontecer de você pegar um trabalho, eu já peguei um dos Estados Unidos também, que não tinha indicação nenhuma das versões, de qual Bíblia foi, e ficou sem nada, ficou só o nome do livro, o capítulo, o versículo, a citação, e se o leitor quiser saber de qual versão ele vai ter que jogar no Google, vai ter que tentar adivinhar sozinho. Então, não é uma obrigatoriedade 100% das vezes, mas eu já fiz projeto que a gente tinha que ficar procurando qual era a versão da Bíblia bonitinho, porque era uma exigência do projeto. E, graças a Deus, era um projeto que estava pagando direitinho, então, para mim, não foi um problema. E o prazo era bom, né? E aí, cada revisor ficou responsável por caçar um pouquinho das versões bíblicas, que eram muitas, né?
Então, esse é outro detalhe. Nem sempre você vai ter que usar essa versão. Mas quando tem que indicar, quando você está fazendo a tradução, melhor dizendo, independente de ter indicado a versão ou não, aqui já é mais até para o tradutor. O que, que acontece? Olha em inglês como é que está. Recommended Adam, ou Adam, é Adam, né? And Eve to be fruitful and multiply. E aí, como é que você faz? Aqui está o texto em inglês, ele tem que ficar parecido em português. Levando em consideração, já vou até falar que esse trabalho aqui, o português, ele tinha que ficar, assim, para um leitor, não é um português muito culto, é um português que vai atingir todas as pessoas. Geralmente, o texto cristão tem esse objetivo. Não é um português pomposo, é um português, assim, bem simples, claro, bem escrito, revisado, lógico, mas de você escrever de uma forma que todo mundo vai entender, porque esse objetivo é passar a mensagem do evangelho, né? Da forma mais clara, com clareza e tudo. Aí, o que acontece? Aqui em inglês ficou essa versão que era permitida em inglês. E como que o tradutor vai fazer? Em primeiro lugar, ele não vai só passar no Google Tradutor e não vai ver uma versão da Bíblia, né? Então, como eu já vi acontecer, isso aí não pode. Então, ele vai procurar qual é a Bíblia principal que o projeto está permitindo. No caso, era a NVI, talvez, acho que era outra versão. Mas a que se encaixou melhor nessa frase, e você vê, é um trabalho que o tradutor vai ter que ter, né? Ele vai ter que ver qual que se encaixa melhor. Ele queria, nesse projeto a gente queria, era uma decisão lá da gerente e do tradutor, queria que ficasse o mais próximo possível do inglês no caso, tá? Então, be fruitful, o tradutor achou essa tradução da NVI, que ficava sejam férteis, porque tem uma outra versão em português, que aqui, em vez de sejam férteis, tá frutificai-vos e multiplicai-vos, um negócio assim. Então, estava mais pomposo, estava mais distante do original escolhido, da versão escolhida em inglês. Então, tem que ter essa preocupação. Né? Então, é outra coisa também, até para você avaliar na hora de dar um prazo, se vai ter esse tipo de exigência ou não, porque tem projeto que vai falar, não, qualquer versão que você colocar tá bom, e aí, sabe? Mas eu acho que fica legal, sim, os projetos que eu participei, que eu pude observar que teve essa preocupação, é uma coisa que realmente funciona. Você não pode pegar qualquer versão da Bíblia, você vai acabar fazendo uma tradução que não está fiel ao inglês, né? Pô, ele se deu ao trabalho, a pessoa que escreveu em inglês se deu ao trabalho de botar be fruitful, que não é um inglês rebuscado, e aí em português você vai pegar a versão mais rebuscada do português, não tem nada a ver, né? Então, esse tipo de trabalho aqui faz parte da tradução e da revisão de tradução de texto cristão, e é muito legal de você estar aprendendo isso antes de você entrar num projeto, que é melhor do que aprender no susto, né? Aqui um outro exemplo, que em inglês está assim, to work it and keep it. Gênesis, capítulo 2, versículo 20, ESV. Aí, o tradutor também se deu ao trabalho de procurar, ó, ficou bem parecido, para o cultivar e o guardar. Esse o você vai ter que procurar, ainda você vai ter que ver também, que aí você pegou assim, ó, esse aqui tá legal, porque work tá cultivar e keep tá guardar, mas aí você vai ter que ver se esse o tá fazendo sentido com o resto da frase, né? E aí é uma parte que a revisão de tradução pode ajudar bastante, porque o tradutor ele pode simplesmente pegar a citação que ele achou bem próximo, mas ele esquece de observar que tem esse pronome que tem que estar fazendo sentido com a frase. Ele, então, confia ao homem o jardim do Éden
para o cultivar, cultivar o jardim do Éden e o guardar. Ah, está fazendo sentido, ok. E em que versão da Bíblia que foi encontrado esse texto tão fiel ao inglês? Nesse caso, já foi outra versão. Ó, aqui era a NVI, aqui já foi na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. É outra versão da Bíblia. Vocês já conheciam essas siglas, essas situações que eu estou apontando aqui? O que vocês estão achando até agora? Eu não conhecia que eram tantas, não tinha ideia. Talvez na Igreja Católica não seja tão variável assim, eu não sei. E também eu estudei em escola católica por 9 anos, né? E também há muitos anos atrás, e normalmente era o texto mais rebuscado mesmo, que nem no exemplo que você tinha dado anteriormente, era crescei-vos e multiplicai-vos, né? Então, que era o mais comum, né? Eu só fiz um projeto que era livro católico, Denise, então, e era um trabalho autopublicado, era um livro autopublicado. E aí a própria cliente que escolheu uma única versão da Bíblia para ela usar. Então, eu realmente não tive muito essa experiência, não. Entendi. Andréa, já que você perguntou, né, profissionalmente eu nunca tive experiência com revisão de textos bíblicos, exceção feita a um cliente meu, já revisei alguns livros dele, que até citava trechos da Bíblia, mas não com um propósito religioso, né? Era um texto mais filosófico, um pouco mais amplo, né? Indo além da religião. Mas eu tenho uma experiência particular, indo além da questão profissional, porque eu sou voluntário numa casa espírita, né? E o espiritismo, muita gente confunde, mas o espiritismo é cristão, né? É uma linha cristã. Uhum. E dou aula, né, de trechos, né, de passagens evangélicas, né, pelo menos parte das aulas que eu dou, e eu já tive essa experiência de ter que comparar versões das Bíblias, né, não para a questão de tradução, mas do português mesmo, né? Uhum. Então, de fato, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que eu uso muito, é bastante conhecida, né? E tem a Bíblia Online, já usei, e de fato há diferenças muito grandes. Então, estou achando muito, muito interessante essa sua aula, porque já é complicado lidar e escolher, né? Qual que é a melhor para passar numa aula, para explicar, né? Porque às vezes uma palavra muito complicada complica ainda mais, né? A palavra pouco conhecida complica muito, né? A explicação que vai ser dada. É verdade. Eu estou me referindo aqui a cristão como evangélico para deixar claro que eu estou mostrando as Bíblias evangélicas, mas nada contra. Eu, na verdade, sou muito mais inclinada ao espiritismo também. Não, mas independentemente disso, que sejam versões católicas, evangélicas, ou do protestantismo tradicional, ou espírita, né? Eu tenho uma tradução espírita, de um autor espírita, né? Do Novo Testamento, ou de parte dele, na verdade. E é muito interessante, é interessantíssimo, né? Fazer esse tipo de comparação, de estudo comparado. Então, eu estou achando bem legal a sua aula por conta disso também, né? Dessa minha experiência particular. O que eu estou percebendo dos projetos, eu já participei de, assim, já tem uns 5, 7 anos da primeira vez que eu participei de um projeto desse. E a primeira vez foi um susto que eu não sabia, nunca tinha visto essas siglas na minha frente. O que eu reparei em todos os projetos que eu participei? Internacionais, tá? Que aí tem a ver com a tradução e com a revisão de tradução. Em inglês, eles estão dando preferência a que o texto seja o mais simples possível, tá? Então, geralmente, são escolhidas as versões bíblicas e evangélicas que tenham o texto o mais simples possível. Então, em vez de frutificai-vos, você vai dar preferência para aquele que está dizendo sejam férteis, mas vai depender do projeto também, tá? Bom, aqui o próximo André, só um adendo que eu me lembrei, que
numa das turmas de cursos de redação, eu tive uma aluna evangélica que, ao final do curso, me presenteou com uma Bíblia que, infelizmente, não está aqui próxima. Uma Bíblia numa linguagem bem mais leve. Depois eu até posso encontrá-la e verificar e passar alguma coisa para você. Achei bem interessante. E tem que ver bem quais são as versões da Bíblia, e eu, como revisora de tradução, eu não me meto a decidir quais são as versões, tá? Eu sempre trabalho com tradutores que eles são experientes. Quando teve esse problema aí da tradutora que não sabia, e ela passou tudo no Google Tradutor, a Jennifer, lá dos Estados Unidos, ela me contratou para conferir tudo, mas a Sinara, que é uma tradutora experiente, se comprometeu a me ajudar. Ela fez até assim, sem cobrar nada, eu acho, porque ela é amiga dessa Jennifer, então ela quis ajudar. Então, quando eu tinha dúvida, eu perguntava para ela, porque eu não domino, até hoje eu não chego a dominar. Eu recebo as versões que eu tenho que usar e pronto. Então, deixa eu mostrar aqui o próximo exemplo de por que tem as versões. Às vezes é uma decisão do tradutor ou do revisor de tradução para evitar uma repetição desnecessária, porque em inglês está falando aqui os nossos pecados, e não só os nossos o quê? Não só os nossos pecados também. Então, em português, os nossos pecados e não somente pelos nossos. Mas tinha uma versão lá, a gente trocou essa daqui por causa disso, que estava repetindo aqui. Aqui estava escrito pecados. Era uma outra versão desse mesmo versículo. E estava repetindo. A gente falou, vamos ver se a gente encontra uma versão que não tem essa repetição. Então, não só ia ficar mais próximo do original, que também não tinha repetição da palavra, mas para evitar a repetição da palavra. Então, o motivo pode ser estético também. Tá? Pode ser para evitar uma repetição, pode ser, né, um tempo verbal mais próximo, que foi outro caso que aconteceu. Todos esses exemplos aconteceram mesmo comigo em projetos, que em inglês a citação dizia you were, que é passado, né? Vocês foram purificados. E em português, antes da citação, o escritor do livro ele botou somos, e só daqui para cá era purificados. E a gente poderia usar o recurso de omitir, que também se usa nas citações bíblicas, mas não dava, porque tinha versão que o próprio verbo já estava no passado. Aí a gente encontrou na versão da NVT, que é a nova versão transformadora, em 1 Coríntios, né? A gente achou o tempo verbal mais próximo, que ficou bem parecido, purificados, mas a gente teve que mudar onde que começava a citação, ó. Em inglês começava desde o you, vocês foram, e em português a gente manteve o verbo no presente e começou a citação só daqui. Isso aí a gente tem liberdade para fazer, não tem problema. Então, é um quebra-cabeçazinho, que você vai buscando ali a melhor citação, procurando o tempo verbal mais próximo, a versão que não fique rebuscada, se for a identidade do projeto também, né? Então, é isso. E vocês vão ficar aí com os links para quem quiser ver em português e em inglês. E agora eu quero falar um pouco do formato e da pontuação das citações. Para quem não conhece, esse aqui dos Salmos eu deixei separado, porque eu tive que perguntar para a Sinara, que é o seguinte: nas epígrafes desse livro que a gente fez, a gente tinha decidido, junto com a gerente de projeto, que as epígrafes iam ficar sem aspas e o nome do livro ia ficar na linha abaixo, sem parênteses, e o nome do capítulo por extenso, o livro por extenso. Mas aí eu tinha colocado assim, ó, Salmo. E o que a Sinara me ensinou? Que quando tem mais de um versículo, tanto no Salmo quanto nos Provérbios, a gente coloca Salmos no plural, o capítulo
e os versículos. Então, se tem mais de um, salmos vai ficar no plural. Então, são detalhes também que a gente tem que observar. Então, aqui está falando mais da parte da pontuação, né? Nas epígrafes, a gente decidiu que não ia botar entre parênteses, e dentro do texto, a gente colocou a citação entre aspas, como normalmente fica, e colocamos a abreviação sem ponto final dentro de parênteses. Então, aqui é uma citação bíblica retirada de onde? Romanos, capítulo 3, versículo 10. Então, o versículo separado do capítulo por 2 pontos, o Romanos sem ponto, nesse projeto, pode acontecer de ter ponto, pode acontecer daqui ser uma vírgula, vai depender do projeto, vai depender se é evangélico ou católico. O católico geralmente bota vírgula, pelo menos os livros que eu já vi. Então, tudo isso você vai, em primeiro lugar, antes de você perder tempo fazendo o livro todo, você vai procurar saber com o tradutor e com o gerente do projeto como que é. Também podemos usar grifos, avisar que o grifo é do autor. Aqui tem um itálico. Dentro de uma citação bíblica, você não pode aplicar um negrito e um itálico sem avisar que é você que está grifando, né, o autor. Então, é parecido, é igual a BNT, né? A gente bota vírgula, grifo nosso. Depois do capítulo, a gente bota vírgula, grifo nosso. Igual a BNT. E também, igual à ABNT, a gente pode colocar supressões. Aqui, no caso, foi uma inclusão, né? Para dar mais sentido, botou um para quê, para completar o sentido. E esse é um recurso bom para você consertar o tempo verbal também. Vamos supor que está tudo no passado, você precisa que esteja no presente, você resolve com um colchete desse aqui. Você também pode omitir o que está no passado e trocar pelo presente. Então, tem esses recursos para a gente utilizar. Então, você vê que não é nada de tão difícil assim. Aqui um lembrete de quando tem mais de um versículo, o que a gente usa? Se for evangélico, você vai botar, geralmente vai botar um tracinho no versículo. Então, do versículo 4 até o versículo 9. É isso que quer dizer. Então, 4-9. Apocalipse. E aí, quando você olha essas abreviações e você não sabe o que é, porque você pegou o primeiro trabalho, você tem que trabalhar com um arquivo em Word ou com o manual da Companhia das Letras, deixa aberto ali para você ficar o tempo todo consultando. E também poderia ser uma exigência do projeto você colocar por extenso, Apocalipse. Também pode ser assim. Não é que tem que ser abreviado obrigatoriamente, não. Vai depender do projeto. Já peguei projeto que colocava por extenso. Inclusive, desse colega meu que me contratou para revisar, o livro dele, ele preferiu botar assim por extenso. Por quê? Porque ele achou mais bonito. Não teve um motivo. Então, vai poder ser abreviado, vai poder ficar por extenso. Se é ponto e vírgula ou não, é bom você confirmar antes de você fazer tudo. E quando tem várias citações, também parecido com a ABNT, você vai separar por ponto e vírgula. Então, aqui, Josué, capítulo e versículo, João, acho que aqui é João, né? Eu já nem sei se JL é João. Bom, mas, enfim, capítulo e versículo, Romanos, e aí você vai separar por ponto e vírgula bonitinho. É bem fácil isso. E aí, num determinado projeto, a gente decidiu que não foi uma decisão minha, na verdade, tá? Foi a gerente do projeto. Quando tivesse dentro do parágrafo, a gente usava a abreviação. E está dentro dos parênteses, a gente colocava a forma abreviada. Quando estava dentro do texto, a gente colocava o nome do livro por extenso. Então, foi uma decisão do projeto lá e eu tinha que seguir, né, independente, mas aí
tinha sempre umas frases assim, escrito opcional. E apesar de estar entre parênteses, quando tinha esse opcional, a gente colocava por extenso. Então, cada projeto pode ter esses detalhezinhos assim, onde que vai ficar abreviado, onde que não vai, né? Qual é a pontuação que você vai usar, vírgula ou 2 pontos, tracinho, geralmente entre os versículos vai ser um traço. E aqui é uma situação que costuma não variar, nunca vi um projeto variar, que é assim, como o texto bíblico é um texto sagrado, a gente não pode adulterar. Então, se vai colocar um itálico, se vai fazer qualquer alteração, a gente tem que indicar, né, que teve um grifo nosso, tem que fazer uma indicação entre colchetes para avisar que aquela inclusão ou exclusão não faz parte do original. E a mesma coisa com minúsculas. Era uma dúvida minha no início desse projeto aqui que eu peguei. No início do capítulo, eu tinha achado muito estranho. Então, fui perguntar para a tradutora. Era o início do capítulo, e cada capítulo se iniciava com uma epígrafe. Isso aqui era uma epígrafe. E aí começava com a minúscula. E a gente ficou, será que a gente bota o colchete assim? Mas não dava, porque o versículo já começa assim. Esse versículo começa na minúscula. Então, mantivemos a minúscula. Mesmo sendo uma epígrafe, a minha ideia era botar assim, né? Aí ela falou, não, Andréia, a gente não pode fazer isso. Se o versículo está começando com minúscula, a gente vai colocar com minúscula. Até porque não existe uma maneira convencional da gente avisar que, olha, iniciamos em maiúscula. Não. É de uso corrente fazer assim mesmo. Então, não vai causar estranhamento, está corretíssimo. Então, se o versículo estiver começando com minúscula, você deixa em minúscula mesmo. Aqui é como o exemplo dos Salmos que eu mostrei. Se o livro da Bíblia como Provérbios e Salmos, tiver mais de um versículo ou tiver um versículo só, qual é a regra? Então, a gente vai colocar a palavra provérbio e a palavra salmos no singular ou no plural, dependendo da quantidade de versículo. Se tem um versículo só, a gente coloca o provérbio e o salmo também. Vamos botar salmo, aí bota o número do salmo, né? Sei lá, salmo 10, e bota aqui o capítulo. Então, só tem o versículo. Se só tem um versículo, a palavra provérbio e salmo vai ficar no singular. Se tiver mais de um, aqui tem 2 versículos, a palavra provérbio e salmo vai ficar no plural. Só que é muito importante também, e é bom, como sempre, depois que você faz o trabalho, você volta lá para a introdução e vai revendo para ver se você não deixou passar algum errinho desse aqui também, porque quando o trabalho é muito grande, é muita coisa para ver, né? É sempre bom a gente fazer uma segunda conferência. E esse é um dos erros aqui que costuma passar bastante. Que outro exemplo, os Salmos 1 e 3, de 1 a 3, então, são 2 versículos, então Salmos ficou no plural. Aqui já é um versículo só, então Salmo ficou no singular. Não é nada demais, mas a gente tem que saber, né? Outra coisa que eu achei muito interessante é que, quando tem um livro da Bíblia, você tem que perguntar, na verdade, porque isso aqui pode variar de projeto para projeto. Livro de Atos. O que eu faço com essa palavra livro? Eu boto em minúscula ou maiúscula? Tem projeto que faz assim, já peguei projeto assim, que é o livro com maiúscula. E a maioria dos projetos pediu em minúscula. Então, só a palavra Atos em maiúscula e o livro em minúscula. Livro de João, aí vai ficar o livro em minúscula e João, que é o nome do livro, vai ficar em maiúscula.
Tá? Então, outro detalhe importante, o que você vai fazer com essa letra L do livro. E agora eu quero passar para as questões textuais, que são também importantes para você não tomar um susto no início. E lembrando mais uma vez, não é para tentar adivinhar, é para você perguntar para o tradutor, é para você perguntar para o gerente do projeto. Se ele for brasileiro, se ele não for, ele não vai saber te responder. Então, se você é para você que faz tradução, eu até recomendo que você, a gente sempre tem que ter o primeiro trabalho, né? Mas pelo menos você não pegue um prazo urgente, porque você vai ter que se acostumar com essas coisas. Uma palavra que eu estranhei também num projeto foi Miriam, que é a irmã de Moisés, na Bíblia. Aí eu encontrei Miriam, assim, encontrei Miriam com acento e encontrei Miriam. Miriam. E aí a gente teve que decidir qual palavra que a gente ia usar. E aí, claro, você vai dar um localizar e vai trocar no livro todo, né? E não é uma função do revisor de tradutor decidir isso. A meu ver, quem tem que decidir é o tradutor. Mas se você observa que num capítulo está Miriam e no outro está Miriam, você tem que observar para conversar com o tradutor qual vai ser a preferência. Então, essa foi uma explicação que a Sinara me deu num projeto que a gente fez. A Miriam é usada pela NVI e pela versão ARC e outras versões mais usadas. Então, sempre vamos optar nesse projeto por Miriam. Então, nesse determinado projeto, a gente usou Miriam para a irmã de Moisés, e não Miriam, nem Miriam com acento. Outras palavras que a gente teve que decidir foi Abacuque, Canaã, tinha mais de uma opção, a rainha Esther, com ou sem H, e o profeta Hanani, que tinha Hanani ou Hanani, com acento no A. Então, tem essas escolhas de palavras para a gente observar também na revisão de tradução cristã. E eu botei uma observação aqui, que a tradução ela tem que ser o mais literal possível, né? Na escolha das palavras, a gente tem que procurar ser o mais literal possível. Não só onde tem citação bíblica, mas no livro como um todo. Costuma ser uma exigência do cliente que você não pode fazer uma tradução do tipo criativa. É do tipo literal e o mais literal possível. Só que isso não quer dizer que você não vai retirar a repetição de palavras, você vai evitar citações traduzidas ao pé da letra, você também, na tradução literal, não quer dizer que as frases têm que ficar sem naturalidade, não quer dizer também que você vai cortar ou fazer alterações, e que, deixa eu explicar uma coisa aqui que aconteceu num projeto, o primeiro projeto que eu entrei era muito radical, e cabeças rolavam, a gerente mandava tradutores e revisores embora do projeto, eu fiquei 2 anos nesse projeto, eu fiquei até o final, consegui, porque eu entendi isso aqui, tá? O que acontecia? Tinha uns tradutores que eles queriam melhorar a tradução, mas não podia. Para vocês terem noção, se tivesse escrito will go, will de futuro, teve um tradutor que, em vez de irá, olha que absurdo, ele botou como se fosse going to, né? Que aí eu não me lembro qual era a frase toda no original, mas ele não botou irá para will go. Ele foi mandado embora do projeto por causa disso. E tinha que ser literal a esse ponto, uma coisa assim, beirando o absurdo, né? Então, ele botou ele vai, alguma coisa assim, ele vai. Então, era um projeto que, se em inglês estava com um certo grau de formalidade, quando era Deus falando, e se tivesse will go, tinha que ser irá, não podia ser vai. Tá? Então, esse primeiro projeto ele era bem radical, os outros não foram tão radicais,
mas geralmente você tem que seguir essa regra de ser bem literal mesmo. E ter um conhecimento também das escrituras é bom, né? Para você não dar mancada, que também pode acontecer. Olha, um caso que aconteceu comigo, que me fez entender bem a diferença do texto católico para o evangélico, foi esse exemplo aqui. Está dando para ler, que eu diminui um pouco? Tá sim, Andréia. Ó, estava assim no original. Yes, the God of the universe. Sim, o Deus do universo. Até aqui tudo bem. Aí aqui começou. Who spoke galaxies into existence. Aí esse pedacinho aqui ficou eu e o tradutor, né? O que a gente vai fazer? Eu não lembro com quem foi aqui, se foi Sinara, se foi outra pessoa. E aí a gente ficou. Que criou as galáxias? Se fosse no primeiro projeto lá, radical, a gente teria que botar que, ao falar, criou as galáxias, que criou as galáxias com o seu verbo, mas aí a gente eliminou essa opção porque era muito católico, porque a expressão usar o seu verbo, se referindo a Deus, não é usado no texto evangélico, seu verbo. Então, olha a importância da gente não ficar mudando porque a gente achou mais bonito. Porque nesse projeto eu queria botar assim, criou as galáxias, o Deus do universo que criou as galáxias com o seu verbo. Eu achei que ficou bonito. Mas depois eu fiquei pensando, poxa, mas não tá evangélico, né? Não está evangélico, está católico. Então a gente teve que ficar catando outra forma de fazer. Eu não me lembro qual foi que a gente escolheu no final, a gente ficou tentando várias soluções, e eu acho que ficou essa daqui. E aí, se fosse lá naquele primeiro projeto, que era bem radical, qualquer coisa que não fosse isso, o revisor ou o tradutor poderia ser mandado embora do projeto. Eles queriam muito, muito, muito literal. Então, tem que tomar cuidado. E aí, por medo de sair do literal, às vezes o texto ficava muito problemático. Estava muito problemático de revisar também. É um desafio que pode acontecer em alguns projetos. Então, who spoke galaxies into existence já dá um problema aqui entre texto católico e texto evangélico. Também temos que tomar cuidado com ambiguidade. Isso aqui eu pegava muito também, já peguei milhares de vezes. Tem dois ele, um é falando do homem, o outro é falando de Deus. Aí já é para quem está fazendo a revisão. Que ele, o homem, volte seu coração a ele, Deus. Então, uma solução que você pode fazer é colocar Deus aqui em vez de ele. E até naquele projeto mais radical, a gente podia fazer isso, porque a gente teve que conversar com a gerente do projeto, ela não falava português, mas a gente teve que explicar, olha, aqui em português vai ficar muito deselegante se a gente colocar ele, está confuso, não dá para entender. Aí ela, mas aqui está em maiúsculo. A gente fala, mas isso em português fica muito ruim, então às vezes você vai ter que explicar para o gerente do projeto por que você tem que trocar para Deus. E também não pode ser Senhor, porque Senhor já está saindo demais do original, mas Deus, ela deixava a gente colocar. Então, é um tipo de repetição que gera ambiguidade, que é muito comum da gente pegar na revisão de tradução. Só para vocês observarem. E também acontece muito, tem muito assim essas frases em texto evangélico, a partir de sua obra, sua quem? Da obra de Deus. A partir de sua obra e suas palavras. O que acontece muito? Vem assim para você. A partir de sua... Isso aqui já não tem bem a ver assim com vocabulário, mas eu quis mostrar porque acontece muito, para já ficar aí no seu inconsciente, que você vai ter que revisar isso. A partir de sua obra, porque é assim que está em inglês, a partir de sua obra e palavras. Então, teve um projeto aí que a gente conversou, os revisores, eram vários revisores e vários tradutores, não era só eu, não. Que toda vez que isso acontecesse,
a gente ia colocar os possessivos combinando com o singular e plural. Também pode ser uma decisão que você vai ter que tomar no projeto de revisão de tradução, tá? E parece que é uma coisa simples, mas sabe aquelas situações que podem se tornar um pequeno inferno durante o projeto se você não deixa isso bem alinhado com a equipe que está ali com você, com o tradutor, com a gerente, porque, mas aqui você saiu do literal, porque aqui em inglês não está escrito esse outro possessivo. Então, muitas vezes você vai ter que justificar, você vai ter que explicar para o gerente por que você está fazendo uma adição. A gente teve esse mesmo projeto, a cada arquivo que eu recebia, no final eu tinha que preencher um formulário explicando por que eu adicionei, por que eu tirei, por que eu modifiquei, tudo que adicionasse uma palavra sequer. Mas aí, como foram 2 anos, depois de alguns meses, a gente explicou que isso daqui a gente ia ter que fazer sempre, e aí a gente não precisava mais justificar a cada vez. Outra dúvida comum para quem está começando é a preposição e como que fica a concordância verbal quando tem Deus na frase. Por exemplo, amar, obedecer e adorar a Deus. Geralmente a gente bota um A. Poderia ficar sem um A? Aqui não, por causa do verbo obedecer. E eu botei um exemplo de incorreto, que seria assim, amá-lo, Deus, por isso que está com maiúscula no pronome, obedecer e adorá-lo. Isso aqui foi um exemplo real. O tradutor botou assim, amá-lo, para que possamos amar a Deus, né? Amá-lo, obedecer e adorá-lo. Só que aí o verbo obedecer ficou sem regência. Na verdade, não é nem concordância, é a regência, né? Ficou sem a regência. Mas aí esse verbo obedecer também já está virando bagunça. Então, eu já peguei livro que o tradutor botou obedecê-lo e não obedecer a ele, e a gente ficou. Será que a gente deixa? Porque já está ficando meio arcaico esse negócio de obedecer a ele. Todo mundo escreve obedecê-lo, sabe? Você bota aí no Google obedecê-lo, obedecê-lo. Você vai ver fontes até renomadas que já estão fazendo isso. Até aquele caso que a gente botou no grupo de alunos lá, que o Eduardo perguntou, do plural de campos, sabe? Isso aqui também já está caindo por terra, já, obedecer a ele. A minha opinião, tá, pessoal? Obedecê-lo, para mim, está certo também. Aí você vai ver ali com o pessoal do projeto, o que a gente faz com isso daqui? Deixa obedecê-lo, tem que ser obedecer a ele, porque às vezes você tem uma frase que ela ficava bonitinha se você deixasse obedecê-lo, e você vai ter que desmanchar ela toda só para obedecer a regência correta. Aí é uma decisão que você vai ter que tomar. Outra coisa que acontece muito nos textos cristãos porque aí veio do inglês, né? É singular e plural novamente, sujeito à enganação e aflições. O que você vai fazer? Você vai botar as aflições aqui? Será que vai ficar enjoado? Tem frase que eu deixo passar, vou falar a verdade para vocês. Em nome de outras coisas, em nome da frase ficar melhor aos ouvidos, tem hora que fica muito enjoado, já está cheio de preposição A, cheio de artigo A naquela frase, você vai ter que botar mais um, e que aí está vindo do inglês, né? Em inglês você não percebe, aí quando traduz para português, fica aquele monte de A, e é uma coisa que acontece muito também na tradução de texto cristão. E eu estou falando isso porque eu acredito que a língua portuguesa ela vai se atualizando. Até nesse trabalho que eu fiz para esse colega meu, teve vários exemplos assim, tinha uma vírgula e ele botou assim, ele começou com o pronome e eu deixei. Eu deixei porque o texto dele estava muito informal,
estava muito voltado, assim, sabe, para a pessoa que só quer ouvir aquela mensagem, não tinha uma preocupação de ficar usando um português muito rebuscado. Aí eu ia ter que transformar isso daqui num Frankenstein horroroso, não ia combinar com o estilo do livro dele. Então, todas essas decisões que eu estou falando, o que você... Não estou também falando para você fazer ou não fazer, estou falando que são as situações que você vai ter que pensar, porque o texto evangélico, ele quer atingir mais pessoas, e em português a gente fica com esse problema, né? Que para atingir mais pessoas, tem hora que a gente tem que decidir se a gente vai respeitar as regras ou não. E sempre que eu posso, eu dou uma escapadinha, não estou nem aí. Então, os manuais podem exigir tempos verbais traduzidos à risca, até foi um exemplo que eu já falei. Farei e nunca vou fazer. Eu já peguei um projeto que era assim. É complicado em certas situações você ter que ficar respeitando isso. Outra coisa muito comum é que pronome que você vai usar. Se for para pessoas em geral, você vai usar você, ele, ela, eles, lhe, o, a, os, as, os pronomes normais. Nunca você vai fazer isso daqui, ó. Nunca no texto cristão, evangélico, você vai fazer isso. Você vai colocar no masculino mesmo. Nada de ficar colocando feminino, masculino entre parênteses, de jeito nenhum, tá? O texto evangélico, ele... Aí, se você quiser chamar de machista, não importa, mas é assim que é, tá? É bom você já saber. Que também foi uma dúvida num projeto que eu peguei, que estava o tempo todo assim, queridos amigos, dear friends, como é que a gente vai colocar? Era até com a Sinara esse. Aí, e aí, Sinara, vamos botar esse azinho horroroso, que eu também não gosto, vamos... Aí a gente decidiu que a gente ia colocar queridos amigos e amigas. E queridos ficou no masculino e a gente não botou queridos amigos e queridas amigas, que fica enjoado. E a gente está com esses problemas na língua portuguesa. Você falou alguma coisa, Denise? Ouviu um barulhinho? Não, não, só é uma questão mesmo que, para revisar um trabalho desse, você tem que abrir mão das suas convicções, às vezes. Então, é isso que eu estou falando. É bem lembrado, porque quando eu peguei esse primeiro projeto radical, eu vou falar uma coisa para vocês. Como é que eu vou dizer? Uma luta interna. Exatamente. Era uma luta interna, porque era uma... Como é que se chama, gente? Eles tinham a própria Bíblia, eles estavam fazendo um negócio assim meio diferente, e era o tempo todo o apocalipse, você vai morrer, e você não sei o quê, e você vai para o inferno. E não é todo texto para o público evangélico que é assim. Tem muitos que vão passar mensagens, citações para a pessoa, sabe, ouvir ali a palavra e tudo, mas não fica aquela coisa, você vai, aquela coisa. Então, realmente, você, em primeiro lugar, você vai avaliar se você quer entrar no projeto, tá? Eu, de modo geral, não me incomodo, não. E, então, você tem que saber que você nunca vai poder colocar, assim, um pronome neutro, claro que não, e nem isso daqui, não tem cabimento. Então, fica só no masculino mesmo. Agora, se tem um dear friend, você bota queridos amigos e amigas, e aí, se você achar queridos amigos e queridas amigas, você vai dar uma solução ali, mas nunca uma solução que vai neutralizar a frase, até porque aí você está saindo do literal, que é exigido por esses projetos. Entendi. Geralmente vai ficar no masculino mesmo. Agora, para Deus, também tem bastante mudança. Ou fica dele, os possessivos. Eu já fiz assim, já tive que fazer assim, com apóstrofe, já tive que fazer assim, já tive que fazer assim. Também vai ser seu ou teu, para as coisas falando de Deus. Né? O seu amor ou o teu amor? Também vai ter que ver. Geralmente é seu, mas já peguei projeto que tinha que ficar tudo com tu. Falando de Deus, tudo era tu. E aí eu ficava com
o site do conjugação.com.br, conjugar.com, aberto, que ninguém sabe mais como é que bota o tu, né? É muita dificuldade. Muitas dúvidas. Aí eu tinha que ficar olhando lá para não errar nenhum. E aí, quando for o Lô, o Lê, você vai sempre começar com maiúscula, se for O também, amá-lo, qual que... Às vezes termina com a letra O, né? Agora não está me ocorrendo nenhum verbo que vai... Amando-o, amando-o. Amando-o com maiúscula, porque está falando de Deus. O nele também, nele, meu, minha. Então, sempre que está se referindo a Deus, os possessivos vão começar com maiúscula e tendo todas essas variações aqui. E também você vai perguntar, antes de fazer o livro todo, o que você tem que fazer. Eu já tive que mudar, já teve projeto que estava assim, e aí no final trocaram para esse aqui, dele. E também eu tenho visto aí uns textos recentes em língua portuguesa que, mesmo quando está falando de Deus, coloca com minúscula. Mas quando é revisão de tradução, que veio do inglês, o cliente internacional ele tem preferido maiúscula ainda. Os brasileiros eu não sei muito bem dizer, porque os projetos que eu participei, eles são internacionais e só teve 2 nacionais que eu fiz, autopublicados, que eles também preferiram assim. Mas eu vi no Google, pesquisando, eu vi assim, falando de Deus em minúscula. E não era citação, era dentro do próprio texto mesmo. O inimigo que eu estou falando aqui é o inimigo de Deus, né? Que eu não vou ficar falando palavra ruim. A gente põe tudo com minúscula, tá? Então, você não vai reverenciar, seria uma reverência você botar em maiúscula. Então, não tem motivo para você, falando do inimigo de Deus, colocar com maiúscula, vai ficar sempre com minúscula. Então, pessoas e o inimigo, minúscula, e só Deus com maiúscula. Aqui o que eu falei dos pronomes. Sim, amigo e amiga, que foi um trabalho que ficou assim mesmo, um trabalho que eu fiz. Amigo e amiga em Cristo, você é santo. Apesar de aqui ter um feminino, quando continuava a frase, a gente botava só no masculino. Mas eu justifiquei isso, expliquei para cliente, lá para gerente, porque ela não sabia nada de português. Eu expliquei, olha, tem uma forma da gente fazer em português, que a gente poderia botar assim. É a cliente que escolheu, tá? A gente deu opções e ela escolheu que assim ficaria melhor para o que ela esperava da gente em português. Então, nunca usar você é santo, santa, salvo indicação em contrário. Você tem que conversar isso com o cliente e perceber também, né? Poxa, o meu cliente, ele só fala inglês, ele está muitas vezes traduzindo para russo, francês, você só faz parte da equipe em português. Ele não fala nem russo, não fala francês, o gerente fala só inglês. Então, a cada idioma, ele fica recebendo explicações, ele tem que decidir sozinho também, coitado, né? Então, aqui outro exemplo do masculino. Ficou tudo no masculino. E todos os projetos internacionais que eu fiz ficaram assim. E em português também, sempre deram preferência para o masculino. Você tem que saber dessa realidade desse tipo de trabalho. Então, os pronomes para Deus dentro do texto, outra diferença aqui, que dentro do texto a gente vai botar iniciando com maiúscula, mas aqui maiúscula, só que aqui com o T, né, com o tu, Senhor, a palavra Senhor se referindo a Deus, qualquer coisa se referindo a Deus, vai ficar em maiúscula. Dentro do texto não é uma citação. Mas aqui já era uma... Aqui era o quê? Não, aqui era uma carta também. Também que era com... esse aqui foi um projeto que foi assim. A gente misturou tu e você para Deus. Porque tinha várias cartinhas como essa, só que eram cartinhas.
espalhadas no livro. Tinham várias cartinhas do autor do livro falando com Deus, mas não fazia parte dos parágrafos comuns. Eram cartinhas, ficava até com uma formatação diferente. E aí a gente resolveu assim, que no livro todo, falando de Deus, ficava sua, dele, os pronomes como se fosse assim, você, né? Ele. Mas quando era nas cartinhas, a gente botou o tu, porque a gente achou que ficava mais bonito dentro das cartinhas. Então, foi uma decisão do tradutor e minha. Eu não me lembro se isso aqui eu estava com algum tradutor ou porque eu peguei 2 projetos que não tinha tradutor, não. O tradutor fez tudo errado e a gerente caçou uma revisora de tradução para consertar, porque a tradutora não conhecia nada desses detalhes. Mas aí eu pedi ajuda para assinar. As 2 vezes que eu fiz isso, eu tive ajuda. Eu não me meto a fazer sozinha, não. Então, nesse projeto, a gente decidiu misturar. Nas cartinhas ficava tu, no resto do livro ficava dele e sua, sem o tu. Outra coisa que muda é se o Todo-Poderoso vai ficar com P minúsculo ou maiúsculo, mas aqui eu separei para falar das citações bíblicas. Porque uma coisa é você falar de Deus no corpo do texto normal, não é uma citação bíblica, e aí vai vendo o texto, né? Capítulo, 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 normal, sem citação. Aí daqui a pouco você passa por uma citação, tá? Entre aspas, uma citação direta, você não pode colocar os pronomes em maiúscula. As citações bíblicas, elas vão ficar do jeito que você pegou na Bíblia, tá? E geralmente, né, em todas as versões da Bíblia que eu já vi, os pronomes falando de Deus estão no diminutivo, aliás, em minúscula. Diminutivo não, minúscula. E no primeiro projeto que eu peguei, eu ficava com essa dúvida. Poxa, tá tão esquisito, vem texto, 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 aí os pronomes em maiúscula, e na citação bíblica eu vou trocar? Não, você não pode trocar, porque você está adulterando a palavra de Deus. Tá? É exatamente por esse motivo que você não pode mudar. Aí chega na citação, você deixa como está, com minúscula. Aqui também dá maior vontade de fazer isso para mim, mas não pode. Você tem que deixar como está. Ele, aqui, esse ele é Deus, e você vai deixar em minúscula, porque é uma citação. Está sem aspas, porque era uma epígrafe, e nesse projeto a gente estava fazendo as epígrafes assim, sem aspas e sem parênteses no capítulo. Minha face, tá falando, é Deus falando aqui, minha face, ver-me. Então, chegou na citação, você deixa a minúscula. E também tudo isso, ó. Por quê? Porque é uma citação direta. Aqui teve uma adição, ó, entre colchetes, pode fazer isso. Pronomes para o inimigo, já falei, é em caixa baixa. Esse ele aqui não é Deus, é o contrário de Deus. Então, nunca você vai colocar com maiúsculas. Sua prisão, minúscula. Então, tem essa preocupação com maiúsculas e minúsculas também. A palavra Senhor, se referindo a Deus, vai sempre iniciar com maiúscula, mas isso acho que até, mesmo quem nunca pegou uma revisão de tradução cristã, a gente sabe disso de olhar para os textos, né? Todo mundo já leu alguma coisa da Bíblia e sabe que Senhor é com maiúscula, mas aí vem as palavras que o pessoal dos projetos fica se debatendo. Terra prometida. A palavra terra é um problema. Todo projeto deu problema com a palavra terra, assim, de você ter que parar para combinar o que vocês vão fazer. Nesse caso aqui, eu acho que não é uma citação direta, não, que não está entre aspas. Mas aí, se for uma citação direta da Bíblia, você vai deixar como está. E, geralmente, dentro da Bíblia, a palavra terra está em minúscula. Mas, quando está no texto normal, que não é citação direta, você vai ter que decidir, você e o tradutor,
se terra vai ficar em maiúsculo ou não. A mesma coisa com a palavra céu. Já que peguei projeto que a pessoa queria céu, não me lembro qual era o projeto, se era autopublicado, se não era. Aí, céu ou céu? Maiúscula ou minúscula? Terra ou terra? O Jonathan, que é esse tradutor, colega meu, que eu revisei o livro dele agora, ele gosta de terra com maiúscula. Eu prefiro terra com minúscula, para combinar com céu, porque a gente pega muita frase assim, no céu e na terra. Aí eu já peguei projeto que queria que o céu tivesse em minúscula, mas a terra em maiúscula. Pronto, já me deu nervoso, eu já acho feio. Mas é uma decisão do revisor? Não, você vai perguntar para o tradutor, você vai perguntar, às vezes tem manual também, tem projeto que você entra que já tem um manualzinho, um glossário do que você vai fazer. Isso aqui é um pedaço de um manual que tinha Deus Todo-Poderoso, o P do poderoso tinha que ficar com maiúscula, tinha que traduzir exatamente assim. Se fosse Almighty God, era Deus Todo-Poderoso, e maiúsculo, The Almighty, o Todo-Poderoso, e se Almighty tivesse em minúscula em inglês, a gente tinha que colocar Todo-Poderoso em minúscula. Então, vai depender muito do projeto, né? E a preposição a, voltando a ela, quando alguém me pergunta isso, glorificar Deus ou glorificar a Deus? Você deseja Deus ou você deseja a Deus? É outro drama em projeto para quem está começando. Conhecer Deus ou conhecer a Deus? Aqui, no caso, não dá problema, porque conhecer o plano de Deus. Então, você não fica nessa dúvida. É só quando a palavra seguinte é Deus. Porque dá uma pompa maior, dá uma formalidade maior. Acho até que fica mais bonito com a preposição na maioria das vezes. Mas é uma decisão também que tem que ser tomada nesses projetos. Se você vai colocar o a, e tem tido uma preferência por colocar a preposição a, nos projetos em que eu já participei. A gente tem colocado o a. Até porque quando o tradutor me pergunta, o que você prefere? Eu falo, eu prefiro com a. Aí acaba ficando com a, porque ele prefere, eu também prefiro. E vocabulário eu deixei aqui, não vai dar tempo de mostrar tudo, eu acho, se bem que ainda tem, talvez dê. E é só para vocês terem assim, uma noção, tá? Então, em primeiro lugar, não invente palavras, porque eu já peguei cada coisa. Essa church family, isso aqui foi todos aqui foram de situações reais que eu fui juntando para mostrar. We need a church family. Precisamos de uma família de igreja. Estava assim a tradução. E aí, essa daqui eu não sabia, tá? Isso aqui alguém me ajudou, algum tradutor que me ajudou, porque teve um projeto que foi assim. Teve uma tradutora que ela fez tudo errado. Já peguei isso mais de uma vez. E aí entrou um tradutor, teve uma vez que entrou um tradutor e eu, e teve uma vez que foi só eu, porque a gerente já tinha gastado todo o dinheiro com aquela tradutora e ela não tinha dinheiro para pagar outra tradutora. Aí eu fiz a revisão de tradução e a Sinara se voluntariou, porque era amiga dela lá, dessa gerente, e ficou me ajudando. Então, toda vez que eu tinha uma dúvida, eu tinha dúvidas desse tipo aqui. Church family, estava família, liga o desconfiômetro também. Pô, família de igreja, que isso não está normal isso. Então, se você quer pegar um trabalho desse, é bom você se acostumar. Agora eu já me acostumei, né? Então, você pode fazer um glossário próprio, inclusive a Sinara, que é essa minha amiga, ela está fazendo um livro, eu não sei se ela já terminou, ela vai lançar um livro só sobre tradução de textos cristãos. Eu vou ser a primeira a comprar. Você é a primeira a comprar. Porque ela vai botar um glossário, ela vai explicar um monte de coisa. Você não pode botar qualquer coisa. Church family é família cristã ou família de fé.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que tem gerente de projeto que manda revisor embora, manda tradutor embora, porque percebe que mudou o sentido demais, eles ficam com medo, e aí, às vezes, acaba mandando embora até numa situação que não tinha nada a ver. E palavras que você tem que se acostumar, né? Você vai ver muito a palavra legalista, eu não conhecia essa palavra, legalismo, legalista, quer dizer seguir uma regra de forma obsessiva. Encontrei essa definição em algum lugar. Então, Jesus condena o legalismo, falando dos fariseus, né? Os fariseus, eles seguiam o livro, seguiam a Bíblia à risca, ou seja, eles eram legalistas, mas eles não botavam em prática aquilo que eles falavam. E, então, isso é mal visto. Você não pode... Não adianta você memorizar a Bíblia, você ser um legalista, mas você não coloca em prática a palavra de Deus. Então, surgiu em algum momento, que eu não sei quando, esse termo legalista, legalismo. Então, se você pega um texto cristão, evangélico, você vai se deparar com essas palavras, tá? Então, botei algumas aqui para você já ter menos sustos. Então, disciple making é o discipulado, é fazer discípulos. Então, portanto, vão e façam discípulos. E façam discípulos, você vai ver isso escrito o tempo todo num texto cristão. E aí você não pode botar aqui, não, façam discípulos, está esquisito. Eu vou botar, se bem que aqui é uma citação bíblica, né? Não poderia mudar. Mas vamos supor que não fosse uma citação direta. Aí está lá no parágrafo comum e você, não gostei, achei feio. Não, você não pode, porque tem todo um vocabulário cristão que você tem que se acostumar com ele, e fazer discípulos é uma dessas palavras. É muito comum. Accountability também, que é assumir a responsabilidade pelos seus atos, ser transparente, justificar. Essa palavra é difícil de traduzir, dependendo da frase. Aí a Sinara me deu essa tradução aqui. Verificar com cuidado se o outro está no caminho certo. E tem a ver com as finanças também. Vamos supor que tem quando a igreja manda... Ai, meu Deus, como é que é a palavra? Quando a igreja manda os crentes para outro lugar para compartilhar a palavra, para começar uma nova igreja naquele lugar, eles têm que prestar contas também, porque eles recebem dinheiro, né, para administrar. Não é dinheiro para eles irem no cinema, tomar sorvete na rua, não, é o dinheiro da igreja. E claro que dentro desse dinheiro eles têm ali o salário deles também, que eles estão sendo pagos como pastor e pastora, geralmente é o pastor e sua esposa, né? E aí eles têm que prestar contas desse dinheiro, mas não é só prestar contas do dinheiro, é prestar contas se o outro está cumprindo as suas disciplinas de estudos. Então, é aquela coisa de um tomar conta do outro para que todos andem pelo mesmo caminho, para que ninguém se desvie do caminho de Deus. Então, como que traduz essa palavra em certas frases é uma dificuldade. E nessa frase aqui, a gente traduziu accountability por isso tudo. Então, uma palavra virou uma frase. Num projeto aí que a gente tinha que botar accountability, e em algumas frases a gente só botava assim, a gente foi mesclando, né? Uma hora botava tudo, uma hora botava só assim, percebendo o texto, vai ter que ver de acordo com o original em inglês, e então tem tudo isso para você ver, você se depara com umas palavras assim, para quem nunca viu, totalmente esquisitas. Meeting weekly for encouragement, isso aqui, accountability. Então, os crentes, eles se reuniam toda semana para um encorajar o outro e praticar o loving accountability. Como é que a gente ia traduzir isso? Aí a gente botou, e para verificar com cuidado se o outro está no caminho certo. Um verificando o outro. E aí o resto do texto explicava o contexto. Né? A gente, acho que ficou assim, a tradução, a gente ficou experimentando várias soluções, porque é uma palavra difícil de traduzir.
A funda de Davi também, eu não conhecia essa palavra, porque para mim era flauta. Então, em inglês estava lá, sling. E eu não conhecia essa palavra funda, para mim era flauta. Eu perguntei para assinar. Quando não for citação direta, será que a gente bota flauta? Ela, não, vamos botar funda, funda. E aí também você pode ter que ver isso lá, qual é a preferência deles. Às vezes tem um glossário do projeto também, que é muito bom. A palavra abide também aparece o tempo todo. Abide in Christ. Quer dizer o quê? Permanecer em Cristo. E se for um substantivo, pode ser permanência, mas também, dependendo da situação, pode ser constância. Então, são palavras que tenho bastante dificuldade para traduzir, por isso que eu estou mostrando. E aí, em inglês, estava assim, they are not about striving, they are about abiding. Então, elas não têm a ver com esforço, striving, esforço. Elas têm a ver com permanência. Então, abiding ficou permanência e aqui ficou permanecer em Cristo. Até botei um print aqui, ó, era um título de um capítulo. Aí, no capítulo, a gente botou assim, constância permanecendo conectado a Deus. Porque aqui eu não me lembro com quem foi, se foi a Sinara, se foi outro tradutor, e a gente ficou assim, caramba, mas qual que a gente põe? Constância, permanência, ficou aquela dúvida, cara, vamos fazer o seguinte, vamos botar as duas, a gente bota um traço no meio, e aí a gente conseguiu manter as duas. Então, cuidado para você... Por que eu estou mostrando isso? Porque você tem que saber, em primeiro lugar, que tem algumas palavras que vão gerar dificuldade para traduzir, para revisar, e para você não achar assim, chegou um cliente aí para mim com um livrinho evangélico, pô, vai ser moleza, vou dar um prazo de 5 dias, e aqui você já está vendo que não é bem assim, né? Podem acontecer várias situações. Abide de novo, e aqui a gente botou permanecerem nele. E olha só que expressão estranha para quem nunca pegou um texto cristão. Permanecer em Deus é uma expressão que você vai ouvir o tempo todo, vai ler no texto o tempo todo. Permanecer em Cristo, permanecer em Deus, permaneceu nele, que era Jesus, né? Até a própria palavra Jesus, que eu não botei em nenhum slide, mas também já peguei projeto, que era assim, se está escrito Jesus, você bota Jesus. Você não pode botar Jesus Cristo, porque fica mais bonito. Tá? Então, instruí-os a permanecerem nele. Então, são termos que você vai ver o tempo todo. Embaixador de Jesus Cristo também. E aí, se o embaixador vai ficar em maiúscula ou minúscula, vai depender do projeto. Representar Jesus Cristo como seu embaixador. Olha como é que estava em inglês. Representar. Mas em português a gente decidiu botar seja um embaixador de Jesus Cristo. Foi uma adaptação, porque em português fica meio estranho. A gente só achou que estava horrível esse representar. Mas era um projeto que nos dava liberdade para isso, tá? Não era aquele projeto radical, não. Se fosse o projeto radical, a gente teria que ter traduzido represente Jesus Cristo como seu embaixador. E ai de quem tirasse esse verbo representar. Então, você tem que perguntar isso também. Não use palavras não bíblicas. Então, olha o que eu já peguei numa tradução. O tradutor botou assim: Jesus também nos deixou o Espírito Santo, o ajudador. Gente, não existe essa palavra, eu nunca vi. Aí ficou eu e o tradutor lá, não está aqui não, mas a gente botou o auxiliador. Você pode até procurar no Google. Jesus Cristo, o ajudador. Depois você bota Jesus Cristo, o auxiliador. Você vai ver qual que tem mais ocorrências, qual que aparece mais. E aí, esse ajudador aqui estava uma tradução totalmente literal e até beirando o absurdo, na minha opinião. Outra palavra que eu tentei tirar de um projeto, mas não consegui, foi essa daqui.
Eu tentei conversar com o gerente do projeto, a gerente era uma mulher, porque estava assim, as 6 marcas de um discípulo. E assim ficou. As 6 marcas de um bom discípulo. Eu conversando com o tradutor, foi até o Jonathan, eu me lembro que esse projeto foi com ele. Eu falei, Jonathan, mas marca, a palavra marca para mim me lembra de a marca da besta. Eu falei, vamos botar outra coisa aqui, as 6 características de um discípulo. Aí, mas ele não concordou. Aí ele falou, não, então eu vou botar a palavra bom, porque aí quebra um pouco a conotação negativa que a palavra marca possa passar para algum leitor. Aí ficou as 6 marcas de um bom discípulo, já melhorou, mas eu queria tirar a palavra marca. Foi até esse livro aqui, ó. Até separei para mostrar, porque eu não gostei. Aí ficou, quais são as 6 marcas? E nem ficou bom, ó. Ficou as 6 marcas de um discípulo, nem o bom depois não ficou. Marca número 1, coração transformado, mente transformada. Eu achei essa palavra horrível. Então, às vezes, você vai defender uma tradução, vai sugerir uma tradução e você vai conversar com o tradutor. Esse Jonathan é um tradutor que eu gosto muito dele. A gente já fez uns 3 projetos juntos, por coincidência, sim, e o último era dele. E eu converso com ele, falo, ó, Jonathan, aqui estou na dúvida, então você vai ter que muito fazer isso também. Faça isso, tá? Porque não é bom você, primeiro, sair trocando sem perguntar, porque aí você está passando por cima do tradutor, né? Imaginando que você está fazendo a revisão de tradução, não é legal você passar por cima do tradutor. Mas você pode deixar um comentário, sugerir, falar, pô, aqui lembrei da marca da besta. Mas pode ser uma ignorância minha também, né? Talvez seja muito normal. Você está vendo a importância de você estar familiarizado com aquele vocabulário ali? Pô, marcas de um discípulo, eu achei horroroso. Aí também já peguei um healer, que a pessoa botou curador, Jesus, o nosso curador. Mas, quando é healer, o mais comum é o nosso médico. E esse aqui foi um caso que eu fiquei na dúvida e a Sinara me mostrou o versículo. Falou, André, olha esse versículo aqui, em português e em inglês. Então, healer, no mesmo versículo, ele está healer, e no mesmo versículo em português está médico. Então, uma falta de conhecimento meu dos versículos da Bíblia quase que ficou o curador. Mas aí, como eu já tenho lido bastante os textos bíblicos, eu já ligo aquele alerta ali. Opa, isso aqui está estranho, não é comum curador. Aí, ou eu pergunto para alguém, tá? Ou eu procuro o versículo original, e aí eu procuro, no caso, tinha um versículo para eu procurar, procurei o versículo, procuro hoje em dia o versículo correspondente e vejo se eu consigo decifrar. Aqui também, Wonderful Counselor, maravilhoso conselheiro. Então, ó, príncipe da paz, são palavras que a gente vai ver. Pai eterno, mighty, que é poderoso. Você não vai botar mighty, traduzir com outro sinônimo de mighty. Não, Deus poderoso. Everlasting Father, é o Pai eterno, não é o Pai que dura para sempre, né? Você não pode botar qualquer coisa. Então, tem aqui alguns exemplos. Protetor, o Comforter não é confortador, é consolador. Provider, provedor. Healer, médico. Judge, é juiz. Shepherd, é o seu bom pastor. Seu Senhor e seu Deus. Né? E aí a pessoa pode estar fazendo pela primeira vez, não, isso está muito comprido, eu vou cortar. Não, você não pode cortar, ainda mais aqui que faz parte de um versículo. Outras expressões que eu estranhei da primeira vez é o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé, está aqui em português e em inglês. Eu não vou ler os dois, porque já está dando a hora. O escudo da fé, o capacete da salvação, esse aqui eu achei bem estranho, e a espada do Espírito, que é até uma expressão bonita, né? E, às vezes, você acha mais bonito uma outra palavra, como eu estava preferindo flauta,
como eu queria tirar as marcas do discípulo, mas você tem que ver com o tradutor, que geralmente o tradutor ele é mais experiente do que o revisor, ou nem sempre, né? Pode ser que o tradutor de revisão tenha mais experiência que o tradutor. E aí o tradutor que vai te perguntar, mas eu já estou chegando num ponto que eu já estou assim, ficando meio a meio com o tradutor. No início eu perguntava mais, então com o tempo você vai tendo que tirar cada vez menos dúvidas. Olha esse aqui que engraçado. Jesus, o motorista, e estava motorista numa tradução que eu peguei. Tá? Motorista. É condutor. Você não pode falar Jesus, o motorista. Foi essa que passou tudo no Google Tradutor. E depois ela foi até engraçado, porque ela ficou chorando lá com a Sinara no telefone. Ah, Sinara, eu tenho 4, 5 filhos, eu não sabia que ia ser tão difícil. Só que ela não devolveu o dinheiro, né? Mas tudo bem. Falei, ah, Sinara, muito bonito o choro, mas se arrependa e devolva o dinheiro, porque aí ela poderia, a gerente do projeto, poderia ter contratado outra tradutora, né? Mas ela foi tão boazinha que ela deixou a tradutora ficar com dinheiro. Então, as obras, the works, você vai ver essa palavra o tempo todo, são as obras. E só que dependendo do contexto, esse works, você pode traduzir de outra forma também, tá? God is working. Você pode botar que Deus está trabalhando, Deus está operando. Que mais? Essas são as duas palavras mais comuns para quando é o verbo. Deus está, God is working. Aí você bota, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está fazendo sua obra. Se o projeto permitir você mudar assim a frase, né? Ó, o Espírito Santo, the Holy Spirit is working. O Espírito Santo está operando ou trabalhando. Também, dependendo da frase e da liberdade do projeto, poderia ser atuando. Está atuando sobre aquela família, quer dizer que é uma família que está com problema, e o Espírito Santo está ali atuando para regenerar. Então, em alguns casos, você vai poder mudar essa palavra working, e você tem que se acostumar. Essa aqui foram duas palavras que no início eu confundia, que trial é provação e test é teste. Então, não pode mudar. Provação não é a mesma coisa que teste na palavra bíblica, tá? No texto bíblico. São coisas diferentes. Eu nem sei explicar aqui agora qual é a diferença exata, mas você vê trial, vai ficar provação. E teste. Então, e se você muda uma palavra dessa aqui, em vez de trial, em vez de provação, você bota teste, você está criando um erro na tradução. O verbo empower também é outro, que cada um... Tem gente que não gosta de usar o verbo empoderar, só usa capacita ou fortalece, e eu já vi outras traduções para o verbo empower também. Geralmente falando do Espírito Santo. O Espírito Santo empowers us. E o Espírito Santo nos enche, também outra palavra que a gente vê. Ué, o Espírito Santo nos enche? Será que pode botar preenche? Não, é enche mesmo. Tá? Eu estou cheia do Espírito Santo, é assim que se fala. Então, estou mostrando isso para até vocês perceberem. Está causando estranhamento, vocês já viram essas palavras, até para você perceber se você já poderia pegar um projeto desse. Não, vou estudar mais um pouco, porque tem essas palavras. O Espírito Santo nos enche, é isso mesmo. E ele nos capacita. Mas eu já vi um tradutor que ele não aceitava capacita e fortalece, tinha que ser empodera. Ou nos dá poder. Nos dá poder. E eu tentei defender aqui o capacita e fortalece, que eu prefiro, e ficou nos dá poder num determinado projeto aí. Então, ó, nos enche, tanto que tem nas citações bíblicas, você vai ver esse verbo
Deixe-se encher pelo Espírito. Então, você tem que se acostumar com esse vocabulário, é assim mesmo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, é assim mesmo que fala, não é preencher. O verbo pray, orar, também é o substantivo oração. E aí também o verbo rezar, você tem que saber que o verbo rezar, ele dificilmente vai ser usado num texto evangélico, e sim num texto católico. No evangélico, você vai botar orar e oração. Católico, você bota rezar. Mas também nos católicos você pode usar orar, oração. Então, ó, rezar é mais católico, nunca usar num texto evangélico a palavra rezar. Você vai usar orar e oração. To share Jesus, olha que estranho, é compartilhar Jesus. É assim que se fala, compartilhar Jesus. Ai, que esquisito, mas é assim. Os falsos ensinamentos, que são os false teachings. O verbo equipar também, você vai ver muito, que é equipar, preparar. Ó, God equips you com tudo que você precisa. Deus o equipa com tudo que você precisa. Também, ou então, o prepara. E aí pode ter um projeto que vão dar outra tradução para o verbo equipar, e aí você vai seguir aquela tradução ali. Essas duas são as mais usadas, pelo que eu já vi até agora, e já tem bastante tempo. Witness e testify também, que witness é testemunha, né? Mas quando é um verbo, tem o verbo testify também, que é testificou, que quer dizer servir de testemunha. É uma palavra meio estranha para quem nunca viu um texto cristão. A primeira vez eu estranhei. Então, olha o que está escrito. Jesus confiou na palavra de Deus e testificou pessoalmente, e aí tem a preposição de com esse verbo, e testificou pessoalmente de sua autenticidade. Quer dizer que Jesus foi testemunha, ele testificou. Ô, Andréia, mas tem um testemunhou, atestou, para que testificou, né? Mas coisa tonta. Mas é porque é uma palavra usada nos textos evangélicos, e aí se está escrito testify, a não ser que você tenha uma justificativa para trocar, você não pode trocar. Depende da liberdade que vão te dar para isso também, né? Se você, aqui eu achei que ficou estranho, eu posso trocar, sabe? Mas às vezes você muda, você está trocando um pouco o sentido, porque existe a palavra testificar. Então, se está testify, o mais próximo é o verbo testificar. A Tabata, que está assistindo a sua aula, diz que realmente ela também vê bastante usado. Isso, olha só. Quem falou? A Tabata, que está assistindo a sua aula aqui também. Oi, Tabata. A Tabata já fez texto cristão. Eu me lembro que uma vez ela não sei se me perguntou alguma coisa ou me contou a novidade que ela tinha pego um texto cristão. Tomara que você já esteja achando mais tranquilo. Tá vendo? Ela já pegou alguns. Então, ó, escritura também, se vai ficar no singular ou no plural. É sempre uma pergunta para você fazer em projetos. Ceia, se a palavra ceia, em ceia do Senhor, também varia se vai ficar em maiúscula ou minúscula. Já peguei das duas formas. Evangelho também, cada projeto fica. Como é que a gente vai botar evangelho? Maiúsculo ou minúsculo? A palavra terra, como eu já falei, eu prefiro minúscula, mas você vai obedecer ao projeto. Igreja, maiúscula ou minúscula. Caráter de Deus, que é uma expressão que você vai ver muito, ou caráter de Deus. Eu prefiro sem a letra C. Claro. Mas eu já até me mostraram a explicação de por que tem que ter a letra C, e eu até concordei, mas eu prefiro o caráter, porque eu acho que é assim que tem que ser no futuro, pelo menos, no futuro próximo. Aquelas questões do pronome, né, que eu já falei, deixei aqui repetido. Ô, Tabata, já terminei aqui o conteúdo. Você gostaria de se você tiver com áudio, não precisa nem ligar a câmera se não quiser,
mas você gostaria de nos contar um pouquinho das suas experiências? Vou até ligar minha câmera aqui. Com esses projetos que você já participou? Claro. Vocês conseguem me ouvir? Se você puder aumentar um pouquinho de nada aí o volume, mas está dando para te ouvir, sim. Então, não, eu ia comentar até que eu achei essa aula excelente, André, porque teve várias, assim, tem várias palavras, né, que realmente para nós é um pouco difícil, né, assim, de traduzir. Então, você trouxe uns exemplos muito bons. Assim, as experiências que eu tive, na verdade, como eu sou cristã, eu estou muito inserida nesse meio. Então, para mim, não causa estranhamento, por exemplo, ser cheio do Espírito Santo, para mim é algo comum. Então, talvez por conta disso eu tenha um pouco mais de facilidade de pegar, né, essas palavras aí que parecem um pouco mais difíceis. Mas, no geral, acho que uma das minhas maiores dificuldades, que eu precisei conversar várias vezes com o cliente e tudo, é sobre o uso de maiúsculas e minúsculas mesmo. Porque, por exemplo, até você deu vários exemplos aqui, mas um outro que tem é Satanás, que apesar de ser um nome próprio e diabo. Você falou a palavra feia aqui, que eu não falei. Perdão. Não, mas desculpa. Não, tô brincando. Verdade, né? Você não tinha falado. Mas enfim, essa palavra aí, porque assim, apesar de ser um nome próprio... Gente, eu sou muito medrosa. Depois faz um barulho aqui, eu tô sozinha aqui agora. Não vai acontecer. Fala, tô só brincando. Mas... não, mas eu ia falar, tipo, que apesar de ser um nome próprio, né? Assim, todos os clientes que eu peguei falaram, não faz com minúscula, para não ter nenhum tipo de reverência, né? Então, assim, tem isso também. Mas de resto, acho que a palavra terra, igreja, também tem muito. Tem outras metáforas que também são muito comuns na Bíblia. Por exemplo, a noiva e o noivo. Não sei se você chegou a ver. Sim. Mas que a Bíblia diz, né, que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E aí também teria que ser em maiúscula, porque está se referindo a Cristo. Então tem algumas outras formas de se referir, né? Que aí tem que ficar prestando atenção. Mas, no geral, acho que foi muito bom, assim, porque realmente são as coisas que mais dão problema. Sair do nosso horário, já deu a nossa hora, eu vou encerrar. Quem levantou a mão? Você, Denise. Não, só para lembrar o pessoal que está aqui e que depois vai assistir as gravações, essas aulas todas novas, diferentes, de temas específicos, são parte integrante das aulas que vão ficar na comunidade, né, do Revisão 360. Então, são conteúdos além daquilo que a gente já vinha oferecendo, isso eu acho que a gente já vinha oferecendo no Revisão, o que é muito bacana, porque a gente está ampliando, né, o nosso público, os nossos temas, é uma coisa que engrandece não só os alunos, mas os outros professores também, falo por mim, que foi uma aula bem interessante, e eu acho que foi super valioso, André, agradeço demais, viu? Isso, e a próxima, em fevereiro, é da Denise, que também vai ser imperdível, hein, gente? Que a gente nunca pode achar que a gente sabe tudo, né? Então, a gente preparou produção editorial. Produção editorial. Eu vou estar assistindo aqui com o meu bloquinho de notas, porque a gente sempre tem muito que aprender com a Denise, que tem bem mais tempo de editora, ela já trabalhou em editora na época de papel e tudo, e, assim, trabalha muito com o marido dela também nessa parte de design, né? Então, ela tem uma bagagem que quem trabalha só com revisão também não tem. Então, a próxima é a da Denise em fevereiro, em março eu já não sei qual é. A gente se revezou e tomara que vocês possam participar de todas, que vai ser uma por mês. Quem sou eu. Com certeza vai. Depois é o Mauro. Em março é o Mauro. Então, depois deve ser a Juliana, não sei. Tá, gente? Então, vou encerrar aqui para eu não me prolongar. E muito obrigada. Vai ficar gravado na plataforma. Daqui a uns 2 dias eu subo a aula lá. Talvez até amanhã já. Tá? Tá bem. Boa noite, pessoal. Obrigada por tudo. Tchau, boa noite. Tchau, até.